Pode sentar, por gentileza. Bem-vindos. Bom estarmos na casa do Senhor. Esse dia abençoado, o dia do Senhor, o dia que o Senhor separou para que todos aqueles que professam e que professam o nome dele, que creem no nome dele, estejam reunidos, aqueles logicamente que podem estarem na casa do Senhor a fim de adorá-lo, de exaltá-lo por tudo aquilo que ele fez e tem feito na nossa vida. Amém, querido? Glória a Deus por isso. Então, muito bem-vindos. Cumprimento todos com graça, com paz, com amor e com as misericórdias da parte dele, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Muito bom estarmos aqui. Lembrando que nós estamos aqui sempre aos domingos, 10 da manhã, com a Escola Bíblica Dominical. À noite, às 19 horas, hoje nós teremos aqui a festa de Purim, né? Que é uma festa bíblica, às 19 horas, transmissão ao vivo. Estamos também às quintas-feiras, sempre às 19 horas e 30 minutos, com o culto da ministração da Palavra de Deus. Então, estão os nossos anúncios, nós estamos agora pelo Facebook, e logo depois de terminarmos aqui essa Escola Bíblica Dominical, a mensagem já vai para o YouTube com Evangélica Geração Profética. Quero mandar um abraço aí para minha irmã que está nos assistindo, a Rosemary, que está fazendo aniversário hoje. Que Deus te abençoe muitíssimo. Amém, queridos? Glória a Deus. Antes de nós darmos a continuidade a este culto, através do ensinamento da palavra, nós ainda vamos fazer uma oração. Amém, querido? Existem dois diáconos ali, existe o diácono lá dentro, e nosso querido santo está tentando melhorar ali o ventilador. Deixa eles ali à vontade e vamos prestar atenção aqui na Escola Bíblica Dominical. E nós estaremos aqui orando nesse momento, e eu tenho feito isso, logicamente não só nós aqui, mas muitas igrejas evangélicas, e quem não é a igreja evangélica também tem feito as suas orações para que essa guerra possa cessar. Amém, irmãos? Todos os dias estão lá tentando, enfim, para que haja o fim disso tudo. Já vamos para, acho que já chegou a 30 dias, muita gente morrendo. Já teve jornalistas morrendo, 2 lá da Fox, né? 2 jornalistas morreram, enfim, crianças, e a gente precisa de clamar, irmão. A igreja está aqui para isso. A igreja não está só para a reunião dos crentes, para ouvir a palavra, mas a igreja, ela está realmente, Deus permitiu a igreja para que nós pudéssemos clamar, e nós cremos que o Senhor recebe o clamor da sua noiva. E nesse momento nós estaremos orando para que esta guerra possa cessar. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então vamos colocar de pé nesse momento. Quando a gente começar a falar em oração, já vamos colocar em posição de guerreiro, de soldado de Cristo. Amém, irmãos? Você já dormiu, acordou, graças a Deus? Então nós agora estamos na casa do Senhor para prestar culto a Ele. Amém, irmãos? Senhor, meu Deus, o Deus poderoso, aquele que vive, aquele que reina para todo sempre, aquele que está preparando a noiva para aquele grande dia, o dia que o Senhor vai voltar e cumprir assim a tua palavra, quando nós habitaremos contigo para todo sempre. Mas agora nós ainda estamos nesta terra, onde a tua palavra diz que o mundo jaz no maligno. E nós pedimos agora como igreja, aqueles que estão aqui, que estão agora do outro lado assistindo este culto, nós estamos agora unindo a nossa fé, porque a oração tem poder. E nós pedimos agora, meu Pai, como igreja do Senhor Jesus Cristo aqui nesse lugar, que o Senhor venha agir lá na Ucrânia, mas pedimos que o Senhor venha tocar no coração daquele homem. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, que está sendo usado pelas obras do inimigo, pelo espírito de maldade, por causa de querer local, de querer poder. Em nome de Jesus, Pai, entra com providência. Tu és o Deus do amor, Tu és o Deus da paz. E nós clamamos agora, Pai, nós sabemos que tudo já está inserido na Tua palavra, mas a igreja tem poder para paralisar tudo isso agora, através do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor deu autoridade para a Tua noiva.
O Senhor tomou a chave da mão do diabo e colocou na mão da igreja, e a autoridade no teu nome, e não em teu nome, em nome de Jesus, não é em outro nome. Nós não estamos prostrados aqui, nem orando diante de uma imagem de escultura que nada pode fazer. A tua palavra diz no Salmo 115: tem olhos, mas não vê, tem ouvidos, mas não ouve, tem boca, mas não fala, tem nariz e não cheira, e tornam-se semelhantes a eles todos aqueles que o adoram. Mas nós não, nós adoramos ao Senhor, o Deus que vê, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que age. Então, em nome de Jesus, agora, Senhor, entra com providência lá no coração daquele homem, mostra que tu és Deus, Pai, que tu és o soberano, que tudo está nas tuas mãos, que não há poder nele nenhuma, que não há autoridade nele nenhuma. Nós repreendemos espírito de guerra, espírito de morte, espírito de confusão, no nome de Jesus. Que haja paz, para que cesse esse fogo, que cesse essa guerra. Nós vamos obter resposta desta oração. Nós cremos, porque nós oramos naquele do qual a tua palavra diz que tudo que fizéssemos, pudéssemos fazer no nome de Jesus. E é nesse nome que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. E a igreja que crê nessa oração, diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, queridos. Pode sentar. Graças a Deus. Nós temos estado aqui todos os domingos na EBD, ministrando aqui a Escola Bíblica Dominical. Escola Bíblica Dominical é, para mim, a maior escola do mundo, né? Porque ela mexe com a nossa alma, né? Ela transforma, ela leva-nos ao conhecimento da palavra de Deus. Um dia você procura em alguns estudos aí, hoje já está nas internet, no Google, a respeito de como foi fundada a Escola Bíblica Dominical e como que era na época, né? Tinha gente que fazia até debaixo de uma árvore. Robert, me parece que foi um dos fundadores da Escola Bíblica Dominical, e eles começavam a dar aula assim, embaixo de uma árvore, né? Então, hoje, às vezes, as igrejas ar-condicionado e tudo, cadeira, e muitas pessoas não valorizam. Mas era a multidão que ia para baixo de uma árvore para ouvir, para aprender através da Escola Bíblica Dominical. Então, a Escola Bíblica Dominical, ela é muito importante para aqueles que são lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro, porque ela ensina a palavra de Deus, esclarece, né? Não uma pregação como no culto à noite, mas é ensinamento da palavra de Deus para que a gente possa aprender mais a palavra do Senhor. Amém, queridos? Então, eu dou graças a Deus pela Escola Bíblica Dominical, na qual eu fui formado. Hoje sou um pastor. Eu fui formado porque eu fui um grande assíduo da Escola Bíblica Dominical. Poucas vezes, nesses 40 e poucos anos, eu me lembro que eu faltei. Se eu faltei, foi por um motivo muito grande mesmo, porque eu não faltava culto, não gostava de faltar culto, assim como não faltava e não gostava também de faltar no emprego do qual eu trabalhava, e da mesma forma eu não fazia isso na casa do Senhor, porque eu entendia que era Deus que dava tudo para nós durante a semana, que sustentava, que dava o livramento, e eu sempre entendi dessa forma, e no domingo a gente ia para agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tinha feito na nossa vida. Amém, irmãos? Então nós estamos aqui nessa manhã, e eu tenho ministrado aqui alguns temas difíceis, né? Porém, só avisá-los, irmãos, você que está do outro lado, porque o vídeo chega para muitos lugares. Tem aqui uma aula aqui que já foi alcançada para 645 pessoas. E só para dizer que a Escola Bíblica Dominical, ela é ao vivo, né? Então ela chega para pessoas que provavelmente possam ter outras interpretações, outros entendimentos, também não tem problema nenhum, mas ela é direcionada exclusivamente para a igreja do qual nós somos pastores da comunidade evangélica Geração Profética. Amém, irmão? Porém, atinge outras pessoas, porque a transmissão é ao vivo, mas você tem a Bíblia Sagrada aí você pode também pegar a Bíblia e fazer as suas interpretações também. Então, existem muitos assuntos que são realmente difíceis, e nós não estamos aqui para dar uma conclusão final, apenas uma abertura de raciocínio,
de interpretações, mas não somos categóricos totalmente e nem dizer assim, isso aqui é o certo, é o correto, é isso, e acabou, nada disso, né? Nós estamos aqui apenas para fazer as colocações necessárias em textos que você passa por ele e que são difíceis de interpretações, como alguns que nós já ministramos aqui no domingo passado, domingo retrasado, e hoje nós vamos ministrar o tema da aula hoje. Eu deixei a minha canetinha lá na gaveta, Antônio. Ô Lucas, pega na primeira gaveta lá, que o Antônio está ali no serviço. Falar sobre Jesus Cristo foi pregar no inferno após a sua morte. Então é um tema que talvez até vocês que estão aqui nunca percebeu disso, né? Nunca notou, já passou por esse texto várias vezes, mas também nunca se perguntou assim, como é que Jesus foi lá no inferno pregar? Para quem que ele foi pregar? As boas novas de salvação, né? No inferno, para os perdidos, não é verdade? Então são coisas que parece que não é legal tu aprender, mas acho que é de suma importância para que a gente tenha um pouco de interpretação. E aí eu venho aqui no texto de 1 Pedro, você que está do outro lado puder, que está ao alcance da Bíblia Sagrada, no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, vamos ver o versículo 18 no momento e o versículo 19. Versículo 18 e o 19. Quem achou, diga glórias a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado, na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Amém, querido? Vamos orar mais uma vez, como eu faço sempre. Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, te louvamos pela beleza da tua santidade, como já o teu filho já orou aqui, agradecendo. Nós te agradecemos por esse dia, te agradecemos pelo fôlego de vida, pelo direito de viver, pelo milagre da vida, porque nós dormimos e tu guardou, porque a tua palavra diz que os santos, os justos, até quando dorme o Senhor livra e guarda. Então muito obrigado pelo livramento enquanto nós estávamos dormindo, porque muitas pessoas, quem sabe, morreram dormindo, e nós estamos aqui, e por esse motivo viemos para a tua casa, a fim de lhe agradecer, de te glorificar por tudo aquilo que o Senhor já tem feito. Obrigado pelo maná que já derramou na nossa mesa nesta manhã. Obrigado pelos grandes livramentos que vai nos dar nesse dia também. Amarra toda a obra do inimigo, toda obra de opressão, de pessoas oprimidas, dominada pelo espírito maligno, nós repreendemos agora no nome de Jesus. Estamos aqui unicamente para ministrar a tua palavra. Usa-me agora como mestre, como dom de mestre, para ministrar a tua palavra para aqueles que estão aqui, aqueles que estão do outro lado, para nós sermos agora alimentados por ela e crescermos mais um pouco da tua palavra. Fica conosco, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Então existem textos que eles são um pouco difíceis de interpretação. Toda vez que nós formos ler a Bíblia, nós precisamos também entender aonde você se encontra, aonde aquele escritor estava, aonde o que ele está falando, né? Porque você tem que entender, você está lendo lá um livro do Antigo Testamento, de não sei quantos 1000 anos atrás, então tu tem que se encontrar aonde você está. Senão você vai pegar aquilo e vai vir aqui para o século 21 e para o ano 22. Aí tu vai querer trazer aquilo para os dias atuais, então você tem que saber, né, do que está se referindo, para que você possa transportar para os dias atuais. Amém, irmãos? Glória a Deus. Senão você fica preso, né? Porque se nós ficássemos presos, algumas colocações do passado, a gente estava tudo de roupão hoje aqui, né? Vestimentas, etc e tal.
Aí nós não estávamos dessa forma que nós estamos aqui. Então a gente tem que ver as colocações, né? Uma vez um irmãozinho falou para mim assim, porque hoje está tudo errado, porque a Bíblia fala que a mulher não deve usar roupa de homem, né? Então ele dizia que a mulher, quando botava as calças compridas, ela estava usando, principalmente a calça jeans, a calça de homem, né? Aí eu fui lá em Deuteronômio 30:30, né? E justamente diz que não deve. Porém, você tem que ir na colocação e ver como que era a vestimenta. Você vê que os discípulos tinham sua vestimenta igual às mulheres, porém havia uma diferenciação que era na própria túnica. O próprio Jesus Cristo era diferenciado por causa disso. Então você tem que entender as colocações, porque se tu não entender as colocações, a gente acaba se perdendo, e é onde justamente as seitas heréticas elas crescem. Toda seita e toda heresia cresce justamente por falta de interpretação de texto. E aí por falta também de pessoas. Alô, amém? Pergunta para o teu irmão, você sabe onde você está, meu irmão? Traga a tua mente para a casa do Senhor, tá, irmão, por favor. Tira a tua mente do cativo. Porque tem pessoa que vem para a igreja, mas a mente está no cativo, né? Está presa, né? Então tira a mente lá da prisão e traga aqui para tu é livre, amém, irmãos? Então nós precisamos de entender as colocações. Por que eu estou falando isso antes de ministrar? Porque muitos erros, né, inclusive parte teológica, existem. Eu não estou aqui também para dizer que eu sou, não, mas é importante você analisar os textos. Teve uma vez um que falou assim para mim também, a igreja não precisa ter muito barulho também não, porque a Bíblia fala que nós devemos ter um culto racional. Aí você também tem que entender o que é o culto racional, né? Então, às vezes as pessoas pegam um bocadinho do texto, e daquele texto eles começam a fazer, enfim, e aí acaba que nós estamos vivendo esse momento difícil de crentes, justamente por falta de conhecimento. E olha que Oséias já falava lá, né? Oséias já falava: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Conhecimento. Né? Porque o conhecimento, ele é poder. O conhecimento, você rebate contra as coisas erradas, né? E você usa aquele momento justamente para a sua interpretação. Senão, nós vemos evangélicos aí que, não vou falar as denominações, mas por falta de interpretações, vive uma vida que são uma vida de cativeiro, né? Uma vida de medo para lá e para cá, e não sei o que lá, e qualquer coisa ele está perdendo a salvação, daqui a pouco ele achou, daqui a pouco não sei o que, aquela toda. É um cristianismo de medo, porque desconhece total aquilo que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário por nós. Não é verdade, irmãos? Então, por esse motivo, eu estou aqui mais uma vez nessa manhã, justamente para que nós possamos aprender um pouco da palavra de Deus. É um texto um bocadinho difícil, precisamos de encontrar o que Pedro, na verdade, estava se referindo, tá? Então, esse texto citado aqui, na lista, esse texto aqui citado, que nós acabamos de ler, ele está na lista dos textos mais difíceis de interpretação. Existem vários textos dificílimo de interpretação, né? Aqueles que conhecem um pouco mais do hebraico, no caso aqui o grego, né? Eles têm uma facilidade muito maior de nos ajudar, mas ele está na lista de um dos textos mais, como aquela aula que nós damos aqui do sinal da besta. Agora, depois daquela mensagem, eu já abri aqui a internet, em casa, na rua, eu já estou vendo mais um montão de ensinamento a respeito dos fatos que estão acontecendo, né? E botando a Ucrânia, a guerra, que é a volta de Jesus. Então, tudo bem que a gente já entende isso, é um prenúncio, enfim, mas as guerras sempre aconteceram num período bíblico. Terremotos aconteceram também. Pecado igual Sodoma e Gomorra, meu Deus do céu, né? Na verdade, chegou a ser destruída por causa disso. Então as coisas já aconteciam. Na verdade, algumas coisas já aconteceram, inclusive daquilo que muitas vezes nós pregamos e ensinamos alguns, mas que já aconteceram, e que as pessoas vão aguardar acontecer de uma forma literal, mas que já aconteceram, e vai ficar aí a vida toda aí, né? Então, e aí nós falamos que o sinal da besta, por exemplo, eu estava falando ontem, não vou usar aqui para usar
Está ao vivo? A gente tem um princípio de familiar, não é verdade? E aí, a gente está vendo que as coisas estão difíceis financeiramente. Tá ou não está, irmãos? Quem está gostando do preço da gasolina aí, diga glória a Deus. Alguns não falaram porque não tem carro ainda, né? Não é ele que coloca a gasolina, né? Mas está difícil, tudo difícil. Você vai aqui no mercado, um óleo era R$ 2,59 antigamente, aí passou para não sei quanto. Quando chegou R$ 7,90, as mulheres falaram, tá barato a beça. Era R$ 2,90 e pouco. Depois ele foi não sei para quanto, porque a caristia naquela época da chuva e tal. E aí depois ele baixou para R$ 7,90. As mulheres falaram que tá baratinho, porque olha como é que a mente trabalha. Eles pegam uma coisa lá embaixo, jogam lá para cima, depois jogam no meio e a gente acha que está barato. E a gente está sendo enganado. E aí eu fui ver, agora está R$12, 11 e pouco. Então as coisas estão difíceis. Com esse tipo de dificuldade que nós estamos vivendo, o inimigo vai trabalhando, vai usar alguém na hora da política para te oferecer algo melhor, e você vai acabar entrando nessa mensagem, porque você quer o quê? O melhor para você. A verdade é essa. E aí aquela mensagem vai entrando na tua mente e você muda de opinião e você depois recebe a marca da besta. Porque a marca da besta, ela não é literal. É aceitar os princípios errôneos do pecado, né? Da mensagem contra a família. Amém, irmãos? Aí você vai, quantos já tem falando aí? Não vou mais fazer isso aqui não, vou para o outro lá. Por que já está falando isso? Porque a importância da pessoa, mas nos últimos dias vai ser dessa forma mesmo. Só aqueles que estiverem de pé, marcado pelo sangue do Cordeiro. Amém, irmãos? Então esse texto aqui, ele está realmente na lista dos mais difíceis de interpretação. Mas isso não significa que não consigamos compreender algumas possibilidades sobre ele e tirarmos algumas interpretações. Amém, irmãos? Então não significa que por ele ser difícil, não há possibilidade nenhuma de nós compreendermos. Então aqui nós não vamos compreendermos totalmente, não vou ser categórico de falar é isso, mas vamos ter um ponto de partida de interpretação. Amém, irmãos? Amém, queridos? Então, a possibilidade de tirarmos algumas interpretações, e aí nós lemos aqui 1 Pedro 3, 18 e 19, vamos observar a seguinte narrativa. A primeira coisa a analisar aqui, é que Cristo é apontado aqui, indo, aí aspas, abre aspas, em espírito, pregar aos espíritos em prisão. Está escrito isso aí? Versículo 19? Está escrito, não está? Esses espíritos em prisão são identificados em 1 Pedro 3, 20. Agora vamos para o versículo 20, que de propósito eu não li antes, para nós lermos agora. Eu poderia até ler depois, mas vamos ler agora o versículo 20, que eu não li. Os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de quem? Todo mundo, irmãos. Você pega a Bíblia aí para ler, irmão. No dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, ou seja, isto é, 8, né, almas se salvaram pela água, que foi justamente a família de Noé. Então, vamos já começar a ter uma abertura aqui, para você entender o que o contexto está falando. Amém, irmãos? Tu já deu para dar um ponto de partida aqui, que foi falado aqui da época de Noé, né? Então, como pessoas que viveram, está escrito aí, no versículo 20, em outro tempo. Amém, irmãos? Não era, o Pedro não estava naquele momento ali, não, ele estava se referindo às pessoas do outro tempo, na época de Noé, e depois, na conclusão, nós vamos falar qual motivo que ele se referiu.
Então ele estava se referindo, na época, no versículo 20, em outro tempo. A primeira conclusão aqui que nós chegamos é que o texto fala de pessoas que viveram nos tempos de Noé. Eu não estou entendendo a minha própria letra, meu Deus do céu. Que viveram nos tempos de Noé. E que nesse momento sobre o qual Pedro escreve, no momento que Pedro estava escrevendo, tá? Aconteceu o que aqui? Essas pessoas estavam condenadas. Abre parênteses, estavam como espíritos em prisão, fecha parênteses. Em outros tempos, na época de Noé. Ele estava se referindo na época de Noé. Agora, a grande pergunta a partir daqui é: por que Jesus teria ido pregar então no inferno? Por que ele teria ido então, segundo alguns pensam, esses espíritos condenados? Se eles já estavam condenados, já estavam na prisão, aprisionados. Então, por que Jesus foi pregar? Então, nós vamos ver então algumas possibilidades e as suas implicações através do texto lido nessa manhã. Amém, queridos? Alguns autores apontam esta interpretação que Jesus teria após a sua vitória na cruz. A primeira interpretação aqui é esta aqui. Eu não sei se vai ser a sua, se é a minha, se era a sua, ou se vai deixar de ser a sua depois dessa aula. Mas alguns autores apontam essa interpretação, que Jesus teria após a sua vitória na cruz ido ao Hades, porque a palavra inferno aí, os irmãos sabem que no original grego significa Hades, né? Que Jesus teria, enfim, pregar ali aqueles espíritos em prisão. Vamos lá. Essa ideia, porém, traz muitos problemas. E por que traz muitos problemas esta ideia aqui? Vamos seguir. Pois entra em conflito direto com diversos textos que afirmam que não existia uma segunda oportunidade após a morte. Aí nós entramos primeiro em Hebreus capítulo 9, no versículo 27. E aí, na minha época, a gente decorou isso na cabeça. E agora eu não sei se os crentes sabem o que está escrito em Hebreus 9, 27. Porque todos os crentes na minha geração sabiam. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso, segue ao juízo. Irmãos, pega os textos que são necessários até para evangelização. Quando alguém vir conversar com você e falar de reencarnação, etc e tal, você está em Hebreus 9, 27. Vocês precisam de aprender isso. A gente não só tem que aprender aquilo, os dons que Deus dá para nós, a gente tem que aprender a palavra de Deus. Porque os dons, seja através de instrumento ou disso, daquilo, você não vai pregar para ninguém através disso. Através disso você vai exaltar e adorar a Deus. Mas você precisa ter o conhecimento, porque é através do conhecimento que você vai evangelizar e tirar dúvidas que as pessoas têm. Então, isso aqui que nós falamos, essa possibilidade aqui, ela implica justamente em Hebreus capítulo 9, no versículo 27. Guarda aí. Ao homem, o que está escrito? Ao homem, toda a igreja, irmão, está ordenado, uma ordem imperativa. Deus ordenou. Ao homem está ordenado morrer uma vez só. Agora, se o homem está ordenado morrer uma vez só e diz que o gato tem 7 vidas, né? Meu Deus do céu, ele ia ser mais privilegiado que o ser humano, né? O homem está ordenado morrer uma vez só. Depois disso ele segue ao juízo. Seguiu ao juízo, ele não tem mais oportunidade de quê? Irmão, acorda, irmão. Você falou de salvação. Não existe mais oportunidade de salvação. Amém, irmão? Está ordenado morrer uma vez só. Ou ele tem a vida eterna com Cristo ou sem Cristo. A vida eterna, Deus é tão justo que tem a vida eterna para o justo e para o injusto. Com Cristo e sem Cristo, sem Cristo é a segunda morte. Então,
essa colocação aqui, ela bate de frente com alguns textos bíblicos. E o primeiro texto que ela bate de frente, justamente é esse aqui, em Hebreus capítulo 9, versículo 27. Amém, igreja? Outra questão, e como fala um líder aí, questão, né? É porque somente esse grupo teria uma segunda oportunidade de ouvir a palavra de Deus, já que Jesus foi pregar eles. Bom, se Jesus foi pregar eles, então vamos lá, existe um grupo selecionado, separado, escolhido, para que Jesus pudesse pregar e eles tivessem uma segunda oportunidade? São algumas interpretações, porque você pega um texto, é normal e comum você fazer as suas interpretações. Por exemplo, estou na escola bíblica dominical, ninguém me faz pergunta nenhuma. Então, alguém aqui tinha alguma interpretação desse texto? O que se pensava dele? Talvez alguns nem passaram por ele ainda, né, irmão? Né? Às vezes você não passa, porque quando você está na aflição, você pega versículos que vêm ajudar a tua aflição. Não é verdade, irmão? Quando você está não sei o quê, né? Quando você está esperando alguém, você fala, esperei com paciência no Senhor. Aí quando você encontra, tu fala, saí do Salmo 40. Irmão? É verdade, irmão? Eu já vi pessoa falar assim, eu estava no Salmo 40 e agora eu saí do Salmo 40, já graças a Deus, porque pegou o versículo para outra interpretação. Não é verdade? Aí depois ele entra, aí ele tem que entrar no Salmo 51 de arrependimento. Porque sai do 40 e faz besteira, vai para o Salmo 51, que é arrependimento, como Davi, né? E o 40 foi escrito por ele também, tá? Isso é algumas brincadeirinhas que pode dar certo se você pegar na tua cabeça aí, né? Então, será que existiria um grupo selecionado de uma segunda oportunidade de ouvir a palavra de Deus, já que Jesus foi pregar a eles? É certo que poderia haver uma mudança de condição deles? Será que eles poderiam chegar agora não, e agora nós te aceitamos, né? Até porque existem outros versículos que eu não coloquei aqui, mas quando eles estavam lá e meu Deus, o filho pródigo, Lázaro rico, se existe filho pródigo aí, volta para Jesus que eu lembrei de você agora. Lázaro rico, quando ele estava lá no seio de Abraão, vai lá, toca lá, pelo menos tocar, ou então vai lá e pregue, fala lá para os meus parentes, porque eu estou aqui agora, em outras palavras, eu já sei o motivo do qual eu estou aqui, né? Mas Jesus, ali foi falado que os profetas já tinham ido, que todo mundo já tinha ido, enfim, tal, e que ali não tinha mais oportunidade. Então é um contraste das interpretações aqui, se nós pensarmos isso. Amém, irmãos? Eu não quero só que você seja vaquinha de presépio. Olha como é que ela fica, ó. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Você tem que ter a sua colocação também, e a escola bíblica dominical justamente a oportunidade de você ter a sua interpretação. Amém, irmãos? Jesus foi pregar no inferno para anunciar sua vitória na cruz. Então, vamos, será que Jesus agora, eu morri, mas eu ressuscitei, e agora sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá no inferno, porque você vai entender o que eu vou falar agora. Existem pessoas que às vezes, por ter passado alguns momentos difíceis na vida, e quando ele consegue o objetivo da vida dele, ele fala assim, ó, agora eu vou mostrar para as pessoas que não acreditaram em mim quem eu sou. Não é verdade, irmãos? Agora você vai ver. Continua não sendo nada. Diante de Deus não somos nada. Somos pó e cinza. Amém, irmãos? Mas, por que eu estou falando isso? Porque será que Jesus foi pregar no inferno para anunciar a sua vitória na cruz? Alguns pensam e
é inacreditável, mas existem pensamentos, e é lógico de concluir algumas interpretações para tudo. Alguns pensam que Cristo teria ido lá no inferno zombar e proclamar ali diante dos condenados a sua vitória na cruz. Aqui, ó, tá vendo, ó? Zombar. Alguns têm essa interpretação. Tá vendo o que vocês fizeram? Mas eu tô aqui agora, ó. Eu venci, vocês estão condenados agora zombando. Por isso que eu disse, tem pessoas que às vezes às vezes as pessoas zombam do outro pela vida que conquistou, etc e tal, e aí a gente tem que ter cuidado com essas coisas aí. Não, porque tem interpretação para tudo. Não é verdade, irmãos? As pessoas fazem interpretações que quiserem. Agora mesmo tem uma seita aí que você viu multidões aí seguindo mais um maluco que tem por aí, que é mais um doido. Mas ele é doido que não conhece interpretação, e com um montão de doido que também não conhece interpretações. Porque é mais fácil você seguir essas coisas do que você procurar a verdade da palavra. Não é isso, irmãos? É dessa forma, por isso que esses seguidores têm multidões. Como é que tu vê uns caras que prega absurdo dos absurdos, e você vê o cara espalhado no mundo todo e só multidões e multidões? Como é que você pode analisar um negócio desse? Então, existem pessoas que interpretam, por isso que eu falei, as interpretações das suas implicações, né? Pessoas que interpretam isso. Não, Jesus, o texto quer dizer o seguinte, ó, Jesus desceu e ele vai pregar isso aí, e muitos vão aceitar, vão receber, né? Que Jesus foi lá, ó, eu venci, a minha vitória, eu tive vitória, vocês não, tá vendo? Eu venci a cruz. Primeiro ponto de partida aí, que Jesus nunca faria isso, porque já era um plano de Deus ele morrer na cruz. Amém? Então acaba com tudo isso aí. No entanto, esse pensamento me parece também muito complexo, pois a palavra grega no texto lido, querusso, K-E-R-U, sapato dobrado, ó, querusso, abre parente, fecha parente, significa pregou. No texto está ligado geralmente à proclamação de uma boa nova do Evangelho. Porque quando tu fala pregou, é boa nova do Evangelho. Então, o grego aqui, querusso, no original significa realmente boa nova de salvação. E aí? E se ele foi pregou, que boa nova de salvação ele estava trazendo? Aí o que tu vai interpretar agora? Porque o grego realmente é a palavra pregou. Está correto, pregou. Amém? Porque a gente podia esconder aqui alguns textos, pegar e falar, o grego diz aqui que não era pregar, e ia ficar por isso mesmo, que você não ia pegar um dicionário grego para saber, né? Mas a verdade é que a palavra é isso mesmo, é boa nova do Evangelho. E não significa algo judicial, como uma condenação eterna ou uma zombaria. Então essa parte aqui de cima, de que alguns pensam que Jesus foi para lá simplesmente para zombar e proclamar a sua vitória na cruz, diante dessa outra colocação que foi dada aqui do verbo, do grego, pregou, querusso, esta lá de cima, não é para nós, não é válida. Para nós não tem colocação nenhuma. Essa implicação aqui não serve para nós. Amém, igreja? Então, por que nós falamos isso? Porque além disso, parece-me propósito de Jesus ir até o inferno para dizer algo que já era sabido por todos que estão lá aguardando o julgamento do grande dia. Porque já era notório, todos que estão aguardando o julgamento do grande dia sabem o porquê estão ali. Amém, igreja? Inclusive, parece-me um inferno mesmo, porque o maior inferno
a sua mente te condenar literalmente o porquê da tal coisa. E você fica a vida toda, eu estou aqui porque eu não aceitei Jesus, eu estou aqui porque eu não aceitei Jesus, eu estou aqui porque eu não aceitei Jesus, eu estou aqui. Olha como é que é. Olha o tormento, olha a aflição do que é. Eu estou condenado. Então me parece que vamos analisar isso aí, né? Não me parece, analisando esse contexto, que essa tenha sido a intenção de Pedro ao narrar toda essa questão. Então, a gente vendo o contexto da narração, diga assim, foi uma narração do apóstolo Pedro, uma narração, parece então para nós que não foi a intenção do apóstolo Pedro ao narrar toda essa questão que nós já falamos até aqui. Então, eu volto para 1 Pedro capítulo 3, que nós estamos ministrando, mas eu volto para o versículo 20, que diz: os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava no dia de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas se salvaram da água. Você nem sabia que Pedro fazia menção lá de Noé, né? Mas fez, né? Muitos nem sabiam, né? Mas está aqui. Então 1 Pedro capítulo 3, versículo 20, fica claro que a indicação de tempo desse texto aponta para a geração de Noé. Amém, irmãos? Tu lê só o 18, 19, tu não vai entender isso. Mas você pega o versículo 20, está claro aqui que a indicação desse texto aponta para a geração de Noé. Amém? Diz também que Cristo fez essa ação em espírito. Vamos, por exemplo, no versículo 19. Alguém pode ler o versículo 19 para mim, irmão? No qual foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, parece-me mais correto afirmar que Jesus agiu através da vida de Noé. Amém, igreja? Na vida de Noé, no tempo entre a construção da arca de Noé e o dilúvio, estimado em cerca de 120 anos. Pregando. Nós estamos aqui pregando aos presos acorrentados. Quantos anos que nós estamos pregando? E nós estamos pregando, quem está pregando é Jesus. Você está entendendo a palavra, irmão? Então é Jesus. Você tem que ler o contexto, porque tu pegar só o texto, né? Aí tu já viu o que acontece nesse mundo aí, muitos sendo enganados. Uma igreja que ensina a palavra de Deus, olha aqui, as pessoas estão aqui. Agora vai por aí nas que não estão ensinando a palavra de Deus, como é que está? Não é verdade, irmão? Porque os perdidos serão como a areia do mar, diz a palavra. Jesus disse: a porta é estreita, poucos entrarão por ela, e eu sou a porta, porque para entrar na porta estreita tem que ter renúncia. E o que menos o crente quer fazer nessa terra é renunciar. Muitos poderão estar aqui na escola bíblica dominical, comeram, beberam, tiveram saúde para trabalhar, Deus deu livramentos, estão em casa nesse momento. Como é que pode isso? Mas se amanhã passar mal, vai correndo para o médico. Tem tempo para ir para o médico e não tem tempo para ficar 1 hora em um culto aprendendo a palavra. Temos tempo para o futebol, mas não temos tempo para estar na escola bíblica dominical. E eu tenho que falar, irmãos. Eu tenho que pregar. E aqui é oportunidade também. Deus deu tudo. Dá trabalho, por isso que só vive enrolado com tudo. Muitas pessoas enroladas com tudo, não consegue nada. Justamente por isso. Porque não honra a primícia. Nós estamos aqui nessa manhã honrando a primícia. Eu venho aqui não como religioso, eu venho aqui honrar a primícia. Dar a primícia para Deus, o meu primeiro dia, o momento com Ele.
As pessoas têm prazer, têm um fôlego, têm uma vontade, têm tudo para trabalho, para isso, para aquilo, mas não tem para as coisas de Deus. Por que não tem? Porque estão olhando para essa terra, para esse mundo. O foco, perderam o foco. Perderam o foco. E aí depois que perde o foco para encontrar já era, irmãos. Porque é um tropeço aqui, é um acerto ali, é um tropeço aqui, é um acerto ali. É um tropeço aqui, é um acerto ali, é um tropeço aqui, é um acerto ali, irmãos. A verdade é essa. Mudar o foco. Mas assim como na arca de Noé foram 8, aqui nós temos mais de 8, graças a Deus. Se Jesus voltasse agora, eu não vou dizer que é só quem está na casa do Senhor que vai, mas se ele voltasse agora, porque alguns não estão porque não podem, hoje não estão, outros não estão porque não querem, e outros não estão porque estão enrolados com as coisas dessa terra. A verdade é essa, irmão. Mas enquanto eu tiver pessoas aqui que têm desejo de aprender a palavra, eu estarei aqui firme para buscar a palavra para ensinar. Porque a gente só está aqui justamente por algumas pessoas que ainda têm prazer de ouvir a palavra. Porque senão, meu amigo, eu tenho alguns lugares para me encaminhar com a minha esposa. Mas se eu estou aqui, é porque eu ainda vejo em alguém que tem prazer e vontade de aprender a palavra. Amém, irmãos? Porque o dia que eu entender que não tem mais ninguém, a gente vai orar ao nosso Deus. Então, parece-me aqui, ou até está bem claro aqui, que o mais correto aqui, bom, primeiro que aponta para a geração de Noé, amém, irmãos? Diz também que Cristo fez essa ação em espírito. Observe o seguinte, versículo 19, que nós já lemos, né? No qual o que acontece? Parece-me mais correto afirmar que Jesus agiu através da vida de Noé, conforme eu já tinha falado, e no tempo entre a construção da arca de Noé e o dilúvio, estimado, como já falei, 120 anos, agora vamos dar sequência. Gênesis capítulo 3, versículo 3, 6, 3 está lá, registrado lá, Gênesis capítulo 3, versículo 3, ou seja, Noé, ele foi usado por Deus. Nenhum pregador, ele prega por ele, nenhuma ensinamento, o cara não, porque é através de Jesus. Então Noé, no momento que pregava, ele estava anunciando Jesus. Jesus, ele sempre foi. Jesus não é do momento da ressurreição para cá. Não, Jesus sempre foi, sempre existiu. Ele era o mesmo ontem, hoje, eternamente. E Jesus já estava na época de Noé. Só que se falava em Deus. O Deus Pai, por quê? Por causa da criação. O Deus Filho, o Deus da redenção, remidor, salvador. Não foi Jesus que criou. Então, o sentido da palavra Deus é porque é Deus Pai, Criador. Mas Jesus já existia. E Jesus aqui em Noé, ele já estava. Amém, queridos? Não podia falar de Jesus na época de Noé, Jesus Cristo na época de Noé, era o Pai. Como hoje, Jesus Cristo, nosso Redentor, né? Mas a dispensação no momento é do Espírito Santo, Deus é o Espírito Santo. Inclusive quando eu era de uma outra denominação, eu falava muito do Espírito Santo, e um irmãozinho que era diácono falou assim: você só fala do Espírito Santo, tu tem que falar mais de Jesus. Para você ver como é que as pessoas não conseguem entender os tempos. Oi? É um só, mas é o Pai. Veja só, se o Jesus é para a salvação. Se nós tivéssemos que falar de Jesus agora aqui para mover, para isso, aquilo, se ele falou que está à destra do Pai. Na verdade, aí a gente ia ficar sozinho. Mas é por isso que ele anunciou para o discípulo: não vos deixarei órfão, não. Aí ele enviou o Espírito Santo, o Consolador. Deus é Espírito Santo. Amém, irmãos? Nas suas interpretações, então,
época de Deus, criação, Deus criador, Deus que está acima de todas as coisas. Então ele não poderia ainda falar de Jesus, mas Jesus já existia. Amém, querido? Ele já existia. Então esta é a questão que você tem que aprender. Então vamos lá. Na época de Noé foi usado por Deus para proclamar essa mensagem à sua geração. Então naquela época, conforme vocês viram, 120 anos, Noé pregava para uma geração corrupta. Pode falar? Se padeceu. Justamente, a era tem o problema do tempo. É por isso que a gente tem que ler e saber qual é o tempo. Se você ler só o versículo 19, mas você tem que ler o contexto. Aí quando chega no versículo 20, você dá uma abertura, né, dentro do que a pastora falou e também do tema que é a mensagem hoje da Escola Bíblica Dominical. Amém, irmãos? Então, o que acontece aqui? Em cerca de 120 anos, Noé proclamou essa mensagem através de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Através de Jesus Cristo, né? Porque ele não falava dele. Quando o pregador fala dele, é ele com ele mesmo, né? Mas quando tu prega as boas novas de salvação, né? O querusso, pregar boas novas, você fala por intermédio do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então, visto isso, diz aqui que não atentou para o que estava ocorrendo, até que veio o dilúvio. Aí está em Mateus 24. Quando você pega Mateus 24, versículo 38, diz, aqui, 24, 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca. E quando fala aqui, até o dia em que Noé entrou na arca, ponto final. Amém, irmãos? Você precisa interpretar texto, não é só para fazer provas aqui para concurso, não. Interpreta texto bíblico, que é importante para a tua vida, né? Até o dia que Noé entrou na arca, quer dizer, ponto final. Já era, acabou. Amém, irmãos? É por isso que o texto frisa dessa forma aqui. Mas o Mateus fala outro texto que lembra Noé, que lembra o período de Noé. Amém, irmãos? Essa interpretação também traz um problema, que é lá de cima, que Jesus foi lá porque ele queria zombar e proclamar a sua vitória. Eu vim aqui, imagina uma pessoa, né, que não era nada, daqui a pouco ele passa a ser alguma coisa, e ele vai lá nas suas amizades, e eu vim aqui proclamar. Hoje, se fizer isso, vai levar um tiro, né, irmão? Né? Mas imagina, né? Mas como que Jesus faria isso? Então, o que eu entendo dessa interpretação? Essa interpretação também traz um problema, porque o texto fala de espírito em prisão. Se a pregação era para pessoas que estavam vivas na época de Noé, por que fala então, vamos lá, por que fala então em espírito em prisão? Bom, esse problema aqui, porém, parece ser solucionado com a ideia de que Pedro estaria apontando que esses condenados aparentes, vivos na época de Noé, eram nesse momento em que Pedro estava escrevendo, porque Pedro estava escrevendo, espíritos em prisão, ou seja, condenados. Amém, irmão? Pedro estava ali escrevendo. Agora,
essa ideia aqui, dessa que eu me falei agora, ela parece ser realmente a mais correta de todas as que nós falamos. Por quê? Devido ao objetivo de Pedro ao escrever, que quando Pedro estava escrevendo ali, ô Tiago, você precisa entender que Pedro estava escrevendo para animar o pequeno número de cristãos que eram perseguidos ferozmente em sua época, que estavam sendo presos por causa da pregação de Jesus. E aí Pedro, ao escrever, ele está ali naquele momento animando um pequeno grupo, e ele lembra então lá de Noé, quando Noé, há 120 anos, pregou boas novas de salvação. A arca era boa nova de salvação. Amém, irmãos? Amém, queridos? E ele pregou quem? Através de Jesus Cristo. Ninguém prega por ele mesmo, só pode pregar quem tem o Espírito de Deus. A Bíblia fala: se a quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Está escrito, esse tal não é dele. Toda pregação é através de Jesus, seja agora, foi lá nos tempos passados, lá no início de Gênesis, sempre apontava para Jesus. Jesus sempre foi o alvo principal. O tema central da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo. O tema central, Jesus Cristo. O tema do Antigo Testamento, Jesus virá. O tema do Novo Testamento, Jesus já veio. E o tema central, Jesus Cristo. Então, para você entender, tema do Antigo Testamento, Jesus virá. Tema do Novo Testamento, Jesus já veio. Mas o tema central de toda a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo. Ele sempre foi aquele que era, aquele que é, aquele que nunca deixou de ser. Amém, querido? Mesmo aquele cordeiro, quando Abraão pega o filho para ser imolado, que aparece aquele cordeiro lá, já era uma tipologia do cordeiro de Deus que seria imolado por nós. Por isso que 1 Coríntios fala, o cordeiro de Deus, o cordeiro pascal, a nossa Páscoa. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Então nós precisamos entender. Então esse fato aqui para nós não é, radicalmente falando, uma conclusão totalmente afirmativa para essa, mas é que entra melhor para nós, dentro das nossas interpretações aqui, parece ser realmente a mais correta. Amém, irmãos? Correto, porque tu tem que entender que Pedro estava ali. Eu estou ministrando aqui, de repente eu trago uma mensagem de animar, outra palavra, né? Porque hoje tem um montão aí de animadores de púlpito, mas no sentido aqui, Pedro estava querendo fortalecer, vamos melhorar, através dessa palavra de Noé, do que foi pregado lá, que ele estava, porque vocês estão sendo prisioneiros, vocês estão presos por causa da minha palavra. Mas também, na época de Noé, Jesus pregou aqueles que estavam prisioneiros, condenados também. Amém? É isso a interpretação desse, que a gente chega em uma conclusão melhor, não quer dizer que é a verdade total. Amém, irmãos? Então, Pedro estava ali falando com eles, né? E chega um momento aqui que Pedro tinha devido ao objetivo de Pedro, ao escrever que era animar o pequeno grupo, que eles estavam sendo perseguidos ferozmente em sua época, identificando-os com os que foram salvos na arca de Noé, porque inclusive ele abre parênteses, fecha parênteses, está ali no versículo, no texto, fala assim, 8 pessoas. E ali ele identifica até com aqueles que foram salvos na época de Noé. E ele está lá no texto que nós lemos lá, do 18, 19 e 20, aí fala lá, 8 pessoas, né? Então,
E o grande número de condenados que rejeitaram. Ele fala daqueles que foram salvos 8 pessoas, e fala do grande número de pessoas que rejeitaram a mensagem do Senhor e que rejeitam em todos os tempos. Então Pedro estava falando daquela geração, e naquele momento também estava fortalecendo um grupo que estava já preso, sendo perseguido, com medo. E Pedro está falando, mas na época de Noé também. Então, usando a expressão para fortalecê-los. Mas 8 pessoas foram salvas, né? E também aquele povo que foram condenados na época, mas também mostrando que nos dias atuais, não só naquela época, muitas pessoas já estão condenadas, porque também não houve a palavra de Deus. E para finalizar aqui, dessa forma, apesar de termos aqui um texto difícil, conforme nós iniciamos a aula, creio que conseguimos levantar uma interpretação, né, através do texto. Mas, um pouco assim, vamos botar a palavra, acho que a palavra certa é harmoniosa, né? Harmoniosa com todo o contexto bíblico, que, em minha opinião, a última apresentada. Por isso, é sempre bom analisar com cuidado esse texto antes de sair por aí dizendo que Jesus foi pregar no inferno, pois me parece bastante desarmonioso com o texto de 1 Pedro capítulo 3, afirmar que Cristo foi um pregador ou algo parecido lá no inferno. Mas é importante que você que está nos assistindo, pega a palavra de Deus, peça interpretação. Até hoje, irmão, eu venho aqui para a igreja todos os dias, às 10 horas venho às 10 horas fazer a minha oração do relógio de 24 horas, que eu não esqueci. Mas esse relógio está incompleto a beça. Eu estava fazendo minha oração ali, falei, meu Deus, está faltando a das 9, a das 8, a das 7, a das 11, né? Está um pouco incompleta, mas não tem problema não. Um clamando, Deus já ouve, né? Um clamando, Deus já ouve. E aí eu venho aqui, quando eu vou pegar, depois eu faço as minhas orações, me ajoelho aqui, faço minhas orações, e leio a palavra, e quando eu pego a Bíblia para ler a palavra, eu falo assim, Senhor, dá-me interpretação da tua palavra. Você não pode pegar a palavra de Deus e ler como tu pega um livro na sua casa. A Bíblia Sagrada é o livro dos livros. É o único livro que o autor está sempre presente. O cara escreve um livro, cadê ele? Ele está lá nos Estados Unidos, estou lendo um livro dele aqui. Mas a Bíblia é o único livro que o autor está presente. Então, por mais que você pense que já entende e sabe já do que tu vai ler, eu falo assim, Senhor, a tua palavra ela já é abençoada. Que a gente fala, abençoa a tua palavra, abençoa os corações que vão receber a tua palavra. Mas, dá-me interpretação do texto. Porque Paulo diz que existem muitas coisas que estão ainda, fala para mim, pastora, que estão ainda o quê? Ocultas, que elas vão ser reveladas, mas elas só vão ser reveladas se nós buscarmos as interpretações, para que a gente, sabe, porque são os mistérios. Olha só, o mistério que esteve oculto de muitas gerações, agora a nós está sendo revelado através do Senhor, que é justamente o evangelho da graça de Deus. Quando Paulo está falando isso, ele se refere ao evangelho da graça de Deus. É disso que ele estava falando, porque estava oculto, o negócio ninguém entendia nada. Era uma coisinha atrás de outra coisinha, era um negocinho aqui, daqui a pouco o cara pecava aqui, daqui a pouco o cara acertava ali, daqui a pouco ele era absolvido, daqui a pouco ele estava condenado. Que coisa é essa? O cara estava absolvido, daqui a pouco estava condenado de novo. Tudo isso pelos homens. E aí veio quem? O sumo, o perfeito, o nosso sumo sacerdote, o perfeito, o Cordeiro de Deus, que nos absolveu para sempre, através da morte dele na cruz do Calvário, e o sangue derramado dele nos comprou, e agora nós fomos absolvidos de uma condenação que nós tínhamos por causa dos nossos pecados. Amém, igreja? Então tem que pedir interpretação. Então capítulo 3, para mim finalizar aqui,
significa assim. Para isso, você tem que pegar o capítulo e entender. O que o capítulo 3 significa? Paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. Só para você entender. Quando tu pega o capítulo lá, está lá, paciência na aflição, segundo o exemplo de Cristo. E por isso que Pedro estava se referindo a um grupo pequeno de pessoas que estavam ali, né, que estavam já sendo perseguidos, mas ele está mostrando, tenha paciência, sabe por quê? Porque na época de Noé, amém, igreja? Que Deus abençoe essa aula e que você possa ter pelo menos tido um esclarecimento da palavra de Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Amém. Minha última palavra aqui, você que pode abençoar a casa do Senhor, pega o teu envelope, traga aqui no nome de Jesus. Lembrando, queridos, que hoje, às 19 horas, chega um pouco cedo, para que possa se preparar para o culto, tá, irmãos? É importante você chegar umas meia hora antes, para você se preparar, para deixar a mente voltada. Eu chego sempre bem antes, quase primeiro que quase todo mundo aqui. Mas por quê, irmãos? Para a minha mente estar preparada para pregar a palavra. E hoje nós vamos ter aqui festa de Purim, festa bíblica, está no calendário judaico, está no livro de Esther. Inclusive a minha irmã Oreni, quando eu falei na quinta-feira, lê o livro de Esther, ela tirou uma foto logo do livro de Esther, botou no WhatsApp, falou, já estou lendo. Então isso é muito importante, alguém está assistindo e alguém, né? Então hoje, 19 horas, culto com transmissão ao vivo na festa de Purim. Amém, queridos? Glória a Deus, traga aqui a tua oferta, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aprenderam um pouco mais da palavra, irmãos? Amém? Glória a Deus. Senhor Jesus, fecha os olhos agora. Nós te adoramos, te glorificamos, Senhor, pela beleza da tua santidade. Sabe por que nós estamos aqui? Porque tu és diferente. Nós não estaríamos aqui se tu fosse igual a qualquer um. Nós estamos aqui porque tu és diferente. O Deus Criador, o Deus Redentor, o Consolador. Ei, nós estamos aqui para te adorar. Obrigado, meu Deus. Obrigado pela vida. Obrigado pelo teu amor para com nós. Obrigado porque pregou quando eu estava preso e condenado. Eu estava preso e condenado. O Senhor pregou. Naquela minha época usou alguém para que Jesus me tirasse da prisão. Ai, pagou a minha condenação. O preço era alto, ninguém podia pagar. Tinha os derramamentos de sangue através dos animais, tinha também os sacrifícios e o holocausto, mas nada era perfeito. E aí o Senhor colocou o plano de salvação, porque Ele sabia que nada seria perfeito e o plano já existia. E o nosso Cordeiro Pascal, que foi imolado por nós, derramou o teu sangue carmesim e pagou a sua dívida, na sua condenação, e foi um preço alto, o preço de sangue. O sangue que anulou a tua dívida, o sangue que te deixou livre, porque
nós éramos escravos do pecado, e o sangue te libertou, assinou a tua liberdade, e agora nós somos livres para te adorar, para te exaltar. Obrigado, Jesus. Obrigado porque eu entendo o seu amor por mim. Se todos nós entendêssemos o seu amor, nós estaríamos na tua casa te adorando. As pessoas estão tendo Jesus como negócio. Jesus não é negócio para a nossa vida. Jesus é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador. Espírito Santo, venha nesse lugar. Venha nesse lugar. Obrigado pela revelação da tua palavra. Obrigado por ter pedido, Senhor, usa-me com a tua palavra. Ensina-me para ensinar a tua igreja. Obrigado, Senhor, pelos teus filhos que aqui estão e aqueles que não estão, desperta para estarem na tua casa, que não for motivo de trabalho ou de doença. Aqueles que estão em casa, Senhor, por nenhum motivo, desperta-os agora através do teu poder, para que eles tenham prazer e alegria de estarem na tua casa. Eu te agradeço por essa semente lançada no gasofilaço. Eu abençoo todo dizimista e todo ofertante na tua casa. Leva-nos guardado por ti diante da tua mão. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e que a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre, e os lavados, e os remidos pelo sangue do Cordeiro. Diga glória a Deus, diga glória a Deus, diga aleluia, e a paz do Senhor Jesus.